Já deixar gravando, porque a gente vai conversando e vocês esquecem que tá gravando e começa a falar besteira. de vez em quando também. E aí eu fico com o tripé aqui e o movimento, do jeito que eu quiser. Quero mostrar esse violão, coisa linda. Quem que tá aqui nesse violão? Jorge, Zezé, Leonardo, tem um monte, hein? Marrone. Maraísa, Marrone, Zé Felipe, por aí vai. Coisa linda, hein? Os compositores com quem eu me relaciono, tenho parceria, tenho amizade, eu não lembro de alguém que começou assim, eu quero só compor. Do nada eu vou compor, não, eu acho que a primeira coisa é você gostaria de cantar, assim. Mas você sabe que hoje tem muitos casos, Tem, né? Os letristas, às vezes, né? Mas eu acho que a grande maioria começou fazendo música pra si mesmo. No meu caso foi, né? 14 anos de idade. E aí eu sempre cantei, né? O que você fez com 14 anos? Eu fiz uma música que foi gravada, sabia? Sofrida? Cara, eu não Às sei... vezes eu vejo um compositor novo fazendo umas músicas sofridas e falo... Quantos anos você tem, guri? Você já viveu isso aí? Eu fiz uma música que eu gosto dela até hoje. Participei no meu primeiro festival muito cedo, com 11 anos de idade. Não ganhei nada. Eram 150 crianças, eu fiquei em 30º lugar. Mas foi legal, participei, cantei e tal. E aí, com 14 anos, todo mundo ficava falando, né? Ó, você precisa fazer um negócio pra cantar, tem que ser inédito e tal, família, né? Parei um dia pra fazer e fiz. Numa noite, assim, eu fiz uma música. Aí eu tocava violão. Aí eu fiz solfejando, eu tinha um daqueles PCs antigões, sabe? Uma torre enorme, não sei o que, cantando, meio um arranjo vocal e tal, mas não sabia tocar, então a melodia tava... Mas existia ali um esboço de música, e a letra era legal. Naquela época, aí eu mostrava, as pessoas acharam, família, né? Família não espera muito de você, então qualquer coisa que você mostra, eles já ficam impressionados. Aí... Com 15 anos de idade, eu fiz a melodia. Inclusive, no dia que eu fiz 15 anos de idade. Essa música foi gravada por 2 artistas, ganhei R$2.000 com essa música, 15 anos atrás. Você teve uma experiência fora do Brasil? Você não foi pra trabalhar com música, foi? Ou foi só pra fazer formação musical? Na verdade, eu não fui pra fazer formação musical, né? A minha mãe morava lá, eu sou de uma família muito pobre, né? Então eu fui como todo mundo. Pra trabalhar em qualquer coisa? Trabalhar em qualquer coisa. Novinho, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu já tava casado. Eu morei em Bruxelas. Eu fui ter que estudar. Com um ano, trabalhei de pintura lá, eu fui estudar. E aí comecei a cantar nos bares. Mas eu cantava, tipo, 3 noites por semana. Aí você ficou quantos anos lá? Eu fiquei 8 anos. Eu fiz engenharia de áudio na SAI, que é uma faculdade bem conhecida no mundo todo. Tem gente que saiu de lá que ganhou Grammy, com Nigel Godrich, com Radiohead, que fez um álbum que eu adoro, que é o OK Computer. Quando faltava um semestre pra terminar, me deu uma doida, assim. Falei, eu preciso voltar pro Brasil. Não tinha nada certo, assim. Você mesmo lembra que você cuidava das minhas coisas, das minhas composições. Tinha algumas coisas que estavam encaminhando, mas não tinha nada certo. Voltei com tudo, assim, com a cara e com a coragem. Falei, agora vamos trabalhar. Só que eu cheguei aqui, eu tinha passado 8 anos ouvindo, basicamente, música norte-americana e música europeia. Você chegou aqui, você lembra que tava fazendo sucesso? Jorge, né? Mas muito, assim. Eu tinha uma noção do que era Jorge, assim, já tinha, óbvio que já tinha chegado pra mim, mas você não tem aquela dimensão. Aí eu cheguei aqui, todo mundo com Jorge, né? O povo falava mais de Jorge do que de Zezé. Jorge era... E eu falei, caramba, mas sério? Eu não conseguia entender isso, né? Porque eu sou geração Zezé, que era inalcançável e não tinha jeito de ser melhor do que Zezé. E não que seja melhor, mas assim, a proporção do trabalho no momento que eu cheguei tava maior, né? E aí eu fiquei assustado, assim. Eu falei, caramba, será que vai dar certo? Aí tudo que eu fazia, você lembra, era tudo muito pop. E eu sempre compunha sozinho. Tinha poucos parceiros, assim. Eu já tinha feito algumas coisas pela internet com alguns, como a Valéria Costa, Johnny Rodrigues, os Meninos da Fábrica. E aí eu fui chegando, o Wendel me chamou pra ir lá na casa do Jorge. E aí a gente ficou uma noite conversando sobre tudo, assim. Aquela noite pra mim foi incrível, porque eles falaram... Me ajudaram demais, assim, com tudo que eles foram falando, assim, né, pra mim foi uma aula. E aí eles ouviram as coisas que eu tava fazendo, e o Wendel já gostava muito, assim, ele falou, cara, isso aqui é legal, tá, essa mistura do pop com o sertanejo pode dar muito certo, e aí isso me animou demais, né. E aí veio logo eu, que aí foi o acerto. 10 anos do Gustavo Lima, logo eu, e Jogado na Rua foi no mesmo ano. Então foi bem legal, 2013. Tudo que eu ouvia, eu ficava querendo que... Ah, essa mix tá alta demais. Porque eu cheguei na época que tava fazendo muito sucesso, uma mix muito socada. Mas muito. Tinha acabado de sair, eu acho que o disco do Cristiano. O Cláudio fez a mix e a master. E por exigência do escritório do Cristiano, tinha que vir mais alto que todos os CDs do mundo. E ele cumpriu essa missão. Ficou muito alto. Só que aí misturava, né? Isso para um ouvido de alguém que tava estudando engenharia de áudio... Nossa, maltrata o ouvido, né?
eu falei, caramba, eu vou ter que me adaptar. Porque senão você vai ficar analisando muito de uma maneira técnica e... Demais, assim, demais. Não, ficou chato, inclusive depois que eu fiz engenharia de áudio, ficava chato pra ver filme, porque eu ia pro cinema e eu ficava analisando o áudio do filme. Eu falava, velho, que graça tem a vida, né, desse jeito de ser chato, assim. Falei, eu vou buscar alguém pra fazer uma parceria que consiga ser me ajudar a criar um contraponto aqui, pra eu ficar mais versátil, assim. Aí... Acho que a primeira pessoa que eu fui, além da Valéria, quando eu cheguei eu já fui com um pouco com a Valéria, a primeira pessoa acho que foi o Marco. Fui pra Campo Grande, que foi quando a gente fez a Jogada na Rua já de cara. E foi uma benção essa música, foi uma coisa benção. Linda, uma construção massa de melodias. Não, eu lembro, pra você ter uma ideia do quando a coisa marca, né? Eu lembro da gente ouvindo no seu carro, e a gente ouvindo, né? E a gente arrepiado assim, falou, caramba, essa música, gente... Eu sei que quando a gente terminou de fazer essa música, a gente se abraçou e chorou. A gente tava emocionado com a música. Que bacana. E o Marco tem isso lá gravado, acho que o áudio que tava rolando, assim, a gente ficou emocionado. Não chorar de escorrer lágrimas, mas os olhos, assim, marejados, assim. Aí você faz uma música dessa e pensa, quem vai gravar? Manda pra todos os grupos de WhatsApp do planeta. Não era assim nessa época. Acho que pra mim nunca foi assim, né? Eu nunca fiz isso. Tá, mas você, na hora que vocês fizeram, vocês lembraram do... Porque você é fã do Guilherme Santiago. Não, eu sou fã, sou amigo, né? Antes de ir pra Campo Grande, o Santiago tinha me ligado. A gente ficou muito tempo conversando, ele falou, vamos gravar um novo projeto. Eu comentei que eu tava indo pra Campo Grande, ele falou, cara, então o que sair lá me manda primeiro. E aí eu mandei pro Santiago, eu acho que ele nem respondeu, assim, ele falou, vou ouvir, mas eu acho que ele não gostou, assim, de cara. Aí eu mandei pro Wendel, o Wendel ficou doido na música. Aí o Wendel mandou pro Guilherme, e o Guilherme gostou demais da música. E aí decidiram gravar, mas era assim. Eu lembro de eu falando pro Santiago, falei, cara, e falei pro Wendel também, grava nem que seja pra ser a última faixa. Pra ser um modão, pra vocês voltarem a gravar modão. A mesma coisa que eu tava pensando, o povo tava pensando também. A gente deu essa sorte, né? Fomos abençoados, porque a hora que eles soltaram, ela nunca seria de trabalho na cabeça deles. Esquece. Mas a hora que eles soltaram, radialistas começaram a tocar, aí a música atrapalhou de trabalho deles. Aí o povo começou a ouvir, e aí eu comecei a ficar assustado, porque eu passava na rua, assim, o povo tocando nos carros de som, eu ficava emocionado, eu nunca tinha vivido isso. Existe a possibilidade do artista querer trabalhar uma música e outra música do disco andar mais, mas isso não é uma regra, né? Não é uma sorte, assim, porque geralmente tem um produtor ali cuidando do projeto. Todo lugar que eu ia, todo mundo me falava assim, nossa, essa música é a música mais bonita do ano. E a música, os meninos, eu tenho certeza, eles não iam trabalhar. E aí foi dando a época de virar a música. Aí eu fiz um negócio que hoje eu não faria. E nunca falei isso pra ninguém, assim, gravando, não, vou te falar agora. Fiz uma coisa que eu não recomendo. Ai, meu Deus. Mas eu me orgulho dessa coisa, sabe? Hoje eu não sei, eu acho seria meio desonesto, assim, até porque rolou a coisa da aceitação primeiro. Antes de eu dar esse empurrãozinho, o que eu fiz? Eu paguei R$500 pra uma daquelas empresas de disparo pra rádio. Elas só disparam. A rádio ouve e entra em contato com o artista, falando, quero tocar, é legal, não sei o que. Você sabe como funciona. E assim, na cabeça de todo mundo, a música começou a tocar sozinha. De fato, deve ter tido alguns que começaram a ouvir e tudo. Mas eu mandei pra todas as rádios. Mas o que o escritório faz, eu fiz, mas eu tinha tanta certeza. Você não queria que virar a música, gente, é quando tá tocando uma música de trabalho e vem a próxima. Eles param de trabalhar a anterior e vem a próxima. Deixando claro que eu acho errado, tá, gente? Trabalho do artista, porque às vezes tem toda uma estratégia pro CD, né? Porque no caso deles era um CD fechado e naquela época se trabalhava muito de um CD. Foi uma atitude amadora, assim, mas deu certo, graças a Deus. Porque aí todo mundo começou a tocar, realmente foi um hit da carreira deles, é uma música que eles são obrigados a tocar até hoje. Deu certo e você vai continuar recebendo dessa música por muitos anos, porque ela realmente foi abençoada. É no som da viola que o peito chora, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, amor, ai, amor, nessas noites de lua jogado na rua. É no som da viola que o peito... Aí veio, deu, olha, foi, delineou muitas coisas na música sertaneja. Eu particularmente acho que você tem uma riqueza de melodia, assim, que eu vejo em poucos compositores. Isso é uma coisa difícil. Acho que essa sua formação trouxe isso, a sensibilidade também. Quais são os seus xodós? As músicas que puderam proporcionar pra você dizer, é isso aí, consegui, eu vivo de música hoje. Eu dei uma sorte que não dá pra usar isso como parâmetro, né? No primeiro ano que eu estava realmente focado em ser um compositor profissional, assim, de viver disso, eu acertei uma música no maior artista do país. E aí essa música sozinha me deu, mas, né, um respaldo financeiro. Canta só o refrão pra gente. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer.
depois de tudo que eu ouvi na casa do Jorge, com o Wendel falando, várias dicas, coisas que podiam melhorar. O Jorge, por exemplo, falou, cara, isso daqui pode ser a nova tendência. É muito legal isso, assim, ele foi muito generoso, né? Porque ele, com as palavras, me incentivou, apontou o que poderia melhorar e não. E eu voltei muito focado pra casa. Eu falei, eu vou acertar a música do Jorge Mateus. E não era uma possibilidade. Na minha cabeça já era uma certeza. Eu ia acertar a música do Jorge Mateus. Era uma certeza. E aí eu comecei a compor. Muito. E fiz Face a Face antes. Eu fiz com o Mateus, inclusive, que foi o título do DVD do Mateus Cauã, que foi o DVD que realmente começou a fazer esse estouro que é o Mateus Cauã hoje. O que eu não fiz com você, com o Cauã, que tinha entrado no Jorge, acabou caindo. Caiu Face a Face, foi com o Mateus Cauã. E aí fiz a Logo Eu. A Logo Eu tava tão assim, pra você ter uma ideia, eu fiquei com tanta vontade de fazer, tão focado nisso, só pensava nisso, eu sonhei com a Logo Eu, inteira. Não mudei nada da melodia dela, não mudei nada. A letra é inspirada na minha relação com a minha mulher. Muito inspirada, assim. Eu já tinha algumas ideias no começo. É uma música que foi feita com o Felipe Labre, que inclusive o Felipe tem um mérito enorme nessa música, porque ele que deu a ideia de colocar a vaneira no refrão. Era a mesma melodia, mas ele falou, cara, não tá povão isso aqui, vamos colocar uma vaneira. E eu acho que fez toda a diferença. E eu não entendia isso. Eu jamais teria feito isso. Cara, não dá, velho. Não dá, não é isso. É outra coisa. E aí acabou virando uma tendência, né? Misturar pop com vaneira, isso virou uma tendência. E aí depois isso me ajudou muito, né? Que aí vieram as minhas, Cristiano, com Maus Bocados. Eu falei um negócio com meu irmão esses dias, meu irmão é um dos meus principais parceiros hoje de composição. E tinha uma ideia que ele não abria mão de jeito nenhum na música. E aí eu fui falar, cara, mas eu acho que precisa mudar isso daqui, acho que pode ser melhor, pode ser legal. E ele falou, não, acho que vai estragar a música, não sei o quê. E assim, isso me deixou um pouco preso. Nesse dia eu não mexi na música. No outro dia, eu acordei com a ideia e mudei a música. E ele adorou. Eu falei, o que você aprendeu com isso, cara? Porque ele é meu irmão mais novo, né? O que você aprendeu com isso? Eu acho o seguinte, a parceria é incrível. Eu adoro parceria. Sabe por quê? Porque você tem a oportunidade de ser confrontado com uma ideia melhor do que a sua. Isso é incrível. Porque isso te ajuda. Eu falei pra ele, cara, você pode ser incrível, mas nunca tenha a pretensão de achar que a sua boa ideia não pode ser superada. Porque se você tiver essa pretensão, compõe sozinho. Você não precisa de ninguém. Você é incrível sozinho. Que lindo. Entendeu? Ninguém é incrível sozinho. Eu acho que eu preciso pelo menos dar o benefício da dúvida pro meu parceiro. Né? É a mágica de estar fazendo alguma coisa com alguém. Eu acho incrível. Eu fiquei com vontade de compor agora. Porque você me despertou aqui as minhas ideias. Eu adoro compor de parceria. Eu faço música sozinho, eu faço muita música sozinho. Tem música que às vezes você tá aqui e ela sai, não dá tempo de... Mas eu adoro compor. Meu irmão, aí a gente fica aqui, a gente começa a conversar, do nada vem uma melodia. É preciso ter alguém pra falar que a sua ideia não é boa. Amigo, é o seguinte... Você tá gostando, né? Mas não rola. Eu consigo fazer isso. Você consegue imaginar o que você possa dizer pro nosso compositor iniciante, que já tá há um tempo, já tem ali umas 20 músicas, 30 músicas, ele tá tentando já há um tempo, mas ele não consegue o acesso. Como que você faria se você não tivesse esse acesso com os artistas? Você imagina? Olha, a gente tá não tem como não conseguir acesso. Se o compositor falar isso pra mim, eu vou responder, mas na lata que ele não tá fazendo o máximo dele.